Fala turma, como é que vocês estão, beleza? Vou te apresentar nesse vídeo 5 motivos que atrapalham na sua hipertrofia, no seu crescimento de massa muscular. Bom, para quem não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo ao canal WS Fit. Meu nome é Widmer Sanches. A missão do canal é sempre passar conteúdo de qualidade sem enrolação, direto na lata. Toda semana, toda quarta, às 8 da noite, vai sair um vídeo novo para vocês nesse canal. E espero que vocês curtam. Vou apresentar os 5 motivos que atrapalham na hipertrofia, mas sem colocar em ordem de qual atrapalha mais ou de qual atrapalha menos. Eu só peguei 5 motivos aleatoriamente e coloquei aqui. E no final eu vou colocar um motivo bônus, um 6º motivo, que geralmente eu não vejo ninguém colocando por aí. Em primeiro lugar, eu vou colocar o refrigerante. Por quê? O refrigerante é rico em açúcar, que se provoca no nosso organismo acúmulo de açúcar, picos de insulina em horários diferentes do dia. Geralmente um pico de insulina que dá no nosso organismo é um sinalizador. Sinalizador de quê? Que está chegando mais energia, ou seja, ele prepara o seu organismo para gastar essa energia. Por exemplo, você toma refrigerante na hora do almoço. Já vi conhecidos meus tomar 2 litros sozinho. Imagina comigo. Ele não vai gastar essa energia, ele não vai realizar nenhum tipo de exercício físico e tomou 2 litros de refrigerante. Vou citar como exemplo a Coca-Cola. Todo mundo conhece, todo mundo toma, inclusive eu. Isso porque foi reduzida agora a quantidade de calorias por porção. Antes era 130 quilocalorias a cada 200 ml de Coca-Cola. Hoje em dia, 85 quilocalorias a cada 200 ml de Coca. Ou seja, uma grande quantidade de caloria por uma fácil absorção. Geralmente depois da comida você toma isso. Ou seja, são calorias vazias, que não vai ser utilizada para nada, além do excesso. Fazendo assim, só aumenta o seu consumo de calorias, não traz nenhum benefício. Somente aquela saciedade e aquele, entre aspas, prazer momentâneo. Número 2, vou colocar como alimentos processados. Isso mesmo, alimentos processados. Este tipo de alimento, essa classe de alimentos, eles são ricos em sódio, ricos em gorduras poliinsaturadas, monossaturadas, porque são partes não muito nobres da carne que eles reutilizam para fazer outras coisas, como salsicha, frios, salame e etc. Por exemplo, as carnes oferecem vários nutrientes importantes, como exemplo a proteína, que para quem busca hipertrofia é o principal macronutriente, mas isso não vale de nada para os alimentos processados. Eles não contêm um bom valor nutricional. 100 gramas de salsicha é a mesma coisa de 100 gramas de carne? De jeito nenhum. 100 gramas de salsicha vai ter muito mais gordura, muito mais sódio, porque é conservante. Combinação péssima para quem busca hipertrofia. Excesso de sódio, que retém líquido, e excesso de gordura, que em excesso, como o próprio nome já diz, é gordura, pode ser acumulada desta forma. Terceiro item da lista, eu vou colocar os alimentos de fast food. Isso mesmo, aquele BK gostoso, aquele McDonald's gostoso, eu vou colocar nessa lista como terceiro. Mas lembrando que essa lista não segue uma ordem de qual atrapalha mais e de qual atrapalha menos. É simplesmente uma lista aleatória. A maioria dos alimentos de fast food são produzidos em massa. O que significa? São produzidos em larga escala, em grande quantidade. Eles colocam aromatizante para ter aquele cheiro agradável, vários tipos de conservante. Esses alimentos durarem mais tempo, chegando assim no consumidor final. São bem produzidos, mas ao mesmo tempo muito modificados para ficar mais agradável ao paladar, ficar bem viciante mesmo. E geralmente esses alimentos são pobres na informação nutricional. Eles são ricos em gordura, geralmente só gordura saturada, porque por exemplo, uma batata frita, uma batata em si é um excelente alimento, a batata, por exemplo, inglesa. Mas levou para fast food já se torna um vilão, porque a batata frita é fritada num óleo que já foi queimado várias vezes. Vou colocar o 4º item como a farinha de trigo. Isso mesmo, a farinha refinada de trigo, que é geralmente a mais utilizada na fabricação de pão francês. O que eu estou querendo dizer com isso? O pão francês é um alimento ruim? Depende muito do seu objetivo sempre. Se você é uma pessoa sedentária que não pratica exercício físico, é um alimento ruim. Porque a farinha de trigo refinada, ela é pobre em fibras, ou seja, é uma caloria vazia, que não vai te promover energia durante o seu dia, porém vai te fornecer calorias. Dificilmente um nutricionista vai te colocar um pão francês na sua dieta, a não ser que seu metabolismo seja extremamente acelerado, fazendo assim aumentar ao máximo a quantidade de carboidrato, porque basicamente é isso que o pão francês traz, carboidrato sem fibra e carboidrato bem simples, ou seja, não vai trazer nenhum tipo de benefício extra, é só mesmo ali para matar a fome e pronto, acabou.
Em quinto lugar, eu vou colocar bolo, biscoitos e quitandas em geral. Volta no item anterior do pão francês, que é fabricado com farinha de trigo refinada. Não traz bons macronutrientes, somente calorias vazias. E para acrescentar nessas quitandas, geralmente elas vão ricas em açúcares que também são refinados, que não vão trazer grandes benefícios para o seu corpo. Não vai promover energia ao longo do dia, assim como, por exemplo, uma farinha de aveia, ela vai ter esse balanço e traz boa informação nutricional. É um carboidrato mais complexo que vai liberando energia conforme o dia vai passando. Isso em comparação à aveia com a farinha de trigo. O bolo de chocolate, por exemplo, além de ser produzido com excesso de açúcares refinados, que não trazem benefício, como citei anteriormente, porque a matéria-prima que eles utilizam para fazer esse tipo de quitanda é totalmente industrializada, ou seja, excesso de conservante, gorduras trans e excesso de sódio, sem contar o excesso de açúcar também. Para quem não quer engordar, é uma péssima ideia. Chegamos até aqui no nosso vídeo, no último item, que foi o que eu falei no início, que foi o item chamado de item bônus, que geralmente nas listas de benefícios e malefícios relacionados à hipertrofia, eu não vejo ninguém colocando, por exemplo, aí nos blogs de hipertrofia e musculação, ou nos canais de mídia e do YouTube também. Eu vou colocar o item bônus, não vou colocar como sexto item, eu vou colocar a cerveja. Isso mesmo, a cerveja. Cervejeiros de plantão que estão aí nos botecos da vida aí vão entender do que eu estou falando. Como todos sabem, bebidas alcoólicas geralmente têm a tendência a desidratar o nosso organismo. E com a cerveja, mesmo ela tendo uma quantidade e um teor alcoólico menor, essa situação acontece da mesma forma. Se comparação à cerveja e o uísque, a cerveja tem cerca de 4 a 5% de teor alcoólico em uma latinha de 350 ml, enquanto o uísque tem 40% no total. 40% no total. Geralmente é garrafa de 1 litro, ou enfim, tem as garrafinhas promocionais. Uma ou duas cervejas vai fazer mal, vai te atrapalhar em todo um planejamento? Geralmente eu diria que não. Mas como todo cervejeiro, uma ou duas não é o suficiente. Geralmente toma as que tem. Se tiver uma caixa, toma uma caixa. Se tiver mais, toma mais. E o que isso pode ocasionar de maneira negativa no nosso organismo? Geralmente atrapalha na síntese proteica, ou seja, na quebra de proteínas. E geralmente quando você toma cerveja em excesso, nosso organismo tende a eliminar mais líquido, porque ele entende que está entrando um excesso ali, que é como a gente está bebendo cerveja, em vez de eliminar a água que tem no nosso organismo, ele começa a eliminar os sais minerais. Por isso que a cerveja desidrata. E geralmente é por isso que a pessoa tem a ressaca no outro dia, porque ela está desidratada. É a dor de cabeça de desidratação mesmo. Além disso, tem um nutriente na cerveja que possui um sinalizador para a produção de estrogênio, que é a mesma coisa geralmente da proteína da soja, que muito difundiu, que geralmente tinha o comentário de que consumia ou comia a proteína da soja, aumentava a quantidade de estrogênio e diminuía a quantidade de testosterona. Na verdade, não diretamente, mas possui esse ingrediente que é um sinalizador de estrogênio. Não significa necessariamente que produz esse hormônio, mas que pode ajudar a produzir. Vou te dar um exemplo prático. Geralmente, quem é baladeiro ali de final de semana, vai lá e dá um pumpzinho na academia na sexta-feira para ir para um pump, para boate, para resenha, para o frevo, seja lá como vocês chamem na sua região. Na minha região lá é resenha ou frevo, é isso aí mesmo. Aquele pump que ele deu ali antes, se ele tomar cerveja e tomar álcool, vai ser totalmente anulado pelo efeito do álcool. Pessoal, para quem seguiu no vídeo até aqui, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no cantinho. E se puder se inscrever no canal, vai me ajudar demais, eu agradeço profundamente. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês possam me dar para o próximo vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que com certeza vai estar nos próximos vídeos aqui do canal. Lembrando que toda quarta-feira às 8 da noite tem vídeo novo para vocês, então coloca a notificação ao se inscrever. Clique em se inscrever e no botãozinho do lado tem um sininho que é das notificações. Clica nele também, que toda vez que chegar vídeo novo para vocês aqui no YouTube, ele vai te notificar. Aí você vai lá e curte de novo e compartilha. Valeu, hein?